Milagre inesperado na oração da noite de 15 de junho revela poderes ocultos e divinos. A pequena cidade de São Vicente estava em chamas, mas não de fogo. Era uma noite fria e escura de 15 de junho, e o ar estava carregado de algo mais. Uma atmosfera de expectativa e fervor que envolvia cada esquina. As velas acesas nas mãos dos fiéis, tremeluzindo como estrelas em uma noite sem lua, iluminavam os rostos ansiosos da multidão que se reunia para o programa Momentos da Ave Maria. Naquela noite todos estavam em busca de um milagre, e Maria Domingas, uma mulher forte e devota, era a que mais precisava. Ela estava angustiada. Sua nora, Sofia, com apenas meses de gestação, enfrentava complicações sérias de saúde. O coração de Maria batia forte, a preocupação enrolada como um nó em seu peito. Insistentemente ela subia as escadas da capela. Suas mãos tremiam enquanto percorriam o rosário. Nossa Senhora, preciso de um milagre. Mas enquanto a fé pulsava, não tardou a surgir a sombra da dúvida. Ricardo, o cético da cidade, conhecido por sua língua afiada e críticas impiedosas, apareceu bem na hora. Com os braços cruzados e um sorriso sarcástico, ele começou a debater com os fiéis, semear desconfiança. Onde está Deus quando precisamos dele? Seu tom cortante enunciava um desafio que reverberou pelo espaço. O murmúrio da multidão, antes ensurdecedor de determinação, agora tremulava com incertezas. E então, em um relance, um fenômeno inexplicável aconteceu. As chamas das velas dançaram de maneira estranha, e uma leve brisa gelada passou, trazendo consigo um perfume de flores silvestres, nada comum nessa época do ano. Um suspiro coletivo de admiração se espalhou. Alguns choraram emocionados, outros sentiram o ar mais amargo na garganta. Maria sentiu um calafrio e a confiança entre ela e Sofia balançava. O que fazer quando o próprio sangue pode ser a fonte de dor? A cidade assistia, dividida entre a fé inabalável e a revelação de verdades sombrias. Ao fundo, a intercessão de São Vítor parecia se manifestar em momentos estranhos. Um sino tocando sem ninguém por perto. Sombras que dançavam nas paredes, como se algo sobrenatural estivesse presente. A tensão crescia, e a vida da criança estava em uma linha tênue. Uma noite antes marcada por esperança, agora pulsava com medo e dúvidas. E quando tudo parecia perdido, Maria recebeu uma mensagem anônima. Um golpe que poderia desmoronar tudo. A verdade devastadora a fez questionar sua fé e sua própria história. Com a vida da criança em jogo, Maria estava à beira de um abismo. O que ela escolheria? Manter a fé ou confrontar a dura realidade? O futuro da cidade e, mais importante, o milagre que tanto desejavam, pendia por um fio. Ei! Antes de muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Quando Maria leu a mensagem anônima, seu coração parecia ter parado. Não é só uma revelação. Era uma bomba prestes a explodir. O que ela segurava em suas mãos não era só um pedaço de papel, mas um pacto de dor. Uma verdade que poderia mudar tudo. Sofia, filha de Ricardo! Seus pensamentos começaram a girar como folhas secas levadas pelo vento. Ao seu redor, as velas tremeluziram, cada chama insistindo em iluminar a escuridão crescente dentro dela. O murmúrio da multidão agora murmurava mais alto. A dúvida se espalhava como um linho rasgado. A expressão de Maria estava congelada. Este era o homem que havia zombado de sua fé. O cético que sempre ridicularizara sua devoção. E agora, a conexão entre sua família e a dele estava selada de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Ricardo estava ali, observando-se como um espectador de um teatro maligno, os olhos pregados na expressão de Maria. Ele não tinha ideia de que seus próprios segredos estavam expostos, como um ferido prestes a ser desmascarado. O que poderia acontecer quando todos soubessem que seu mundo perfeito tinha uma rachadura tão profunda? Nossa Senhora me ajude! Maria sussurrava entre lágrimas. O coração dela batia tão forte que parecia que todos na praça podiam ouvir. A noite estava pesada de uma eletricidade desconcertante. Os rostos dos fiéis se contorcendo entre o medo, a compaixão e a esperança. Tudo junto, como uma tempestade prestes a eclodir. Um grito ouviu-se de repente, cortando o ar tenso. Parem, por favor! Uma jovem mulher se lançou para o centro da multidão, seus olhos arregalados e derramando lágrimas. Era Sofia. O rosto de Maria desmoronou ao vê-la. Mamãe, eu nunca soube quem era meu pai. A confusão se solidificou em choque. Como poderia Maria explicar que seu filho, a quem havia amar com tanta devoção, estava ligado àquela família que nunca aceitaria? O desconforto entre os presentes era palpável. Rostos se viravam, olhares estavam colados ao chão. A cidade que um dia estava unida por fé, agora se fragmentava, cada um por suas próprias verdades enraizadas nas mentiras. Ricardo enigmaticamente recuou, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos. A sombra do medo recaía sobre a cidade, e enquanto a tensão pulsava no ar, um estrondo ecoou vindo da capela. As portas da igreja se abriram violentamente e uma presença parecia se projetar, elevando o vento e fazendo as flamas das velas dançarem freneticamente. E então, no meio da confusão, uma figura apareceu. Vestida como um mensageiro dos céus, sua silhueta iluminada pela luz das chamas. Uma mulher de vestido branco, com cabelos longos e flutuantes, que todos imediatamente reconheceram como a própria imagem de Nossa Senhora. Ela estendeu as mãos. A frase reverberou na cabeça de cada um ali como uma onda de choque. Maria sentiu a pressão aumentando em seu peito, a verdade que agora ameaçava não apenas a vida da criança, mas a própria essência da fé que cultivara. Seria este o milagre que todos esperavam? Ou um castigo que desmontaria tudo aquilo que ela acreditava ser real? A multidão respirava, mas o ar estava carregado de incerteza. A verdade que Maria tanto desejava parecia agora interligada com segredos desgastados e promessas quebradas. E no cerne de tudo isso, um horizonte escuro se aproximava, onde tudo o que parecia sólido se tornaria um sonho quebrado. A cidade de São Vicente, unida na fé, agora enfrentava uma tempestade de revelações. E o futuro? Ele pendia como um fio irreversível entre a luz
e a escuridão. O que mais estava guardado naquelas sombras? A tensão pairava no ar, e a presença de Nossa Senhora parecia trazer uma mistura de temor e esperança. Maria, ainda em choque, olhava para a figura iluminada à sua frente. A voz suave e firme da mulher vestida de branco ecoava na mente da multidão. Mas agora era como se tudo estivesse em câmera lenta. Cada batida do coração de Maria soava como um tambor distante, e a cidade, que em um momento estava fervendo em murmúrios e emoções, agora estava em um silêncio pesado. Mas, de repente, tudo mudou. Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a mãe e disse: Mamãe, eu preciso saber, quem sou eu de verdade? Era um golpe que soou como um grito no meio da calmaria tensa. Nesse instante, a luz de Nossa Senhora pareceu brilhar ainda mais, como se estivesse pronta para revelar algo crucial. E então, a mulher no vestido branco apontou para Ricardo. A verdade precisa ser desvendada, exclamou. A multidão virou-se para ele, esperando uma resposta. Ricardo, com uma expressão pálida e nervosa, abriu a boca para protestar, mas nada saiu. Então, como um filme que começa a tocar uma cena crucial, um homem surgiu na beira da praça. Ele estava ofegante, como se houvesse corrido de longe. Seu rosto estava manchado de suor e pânico. Desculpem a interrupção, ele gritou, e todos os olhos se voltaram para ele. Seu olhar estava fixo em Maria e sua voz tremia. Sou amigo de Ricardo e há algo que vocês precisam saber. A verdade sobre Sofia. Um murmúrio correu pela multidão. A tensão era palpável, o ar pesado com expectativa e medo. A verdade é aterrorizante. Sofia não é apenas uma filha de Ricardo. Não, ela não é a filha dele, mas sim a filha de Maria. Ele gritou. E o choque atingiu a todos como um raio. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. A multidão ficou paralisada, boquiaberta com a audácia da declaração. O que isso significava? Os olhares se voltaram para Maria e as perguntas surgiram. As vozes começaram a se sobrepor e as reações eram diversas. Alguns se horrorizavam, outros pareciam entender e alguns apenas mostraram compaixão. Ricardo, aturdido, finalmente encontrou a voz. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas havia desespero em seu tom. E a verdade começou a emergir. O homem que havia interrompido estava disposto a contar tudo. Qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre aquele mistério que envolvia Sofia. Eu sei que Maria e Ricardo tiveram um passado. E a verdade vem de um lugar escuro. Algo que envolveu promessas quebradas e corações despedaçados. O olhar de Maria se sombrou. Não, isso não pode ser verdade. Ela gritou, enquanto a multidão ecoava seu desespero. Como isso é possível? Uma tempestade emocional começava a se desenrolar. E agora a penumbra da confusão parecia engolfar todos. Entre supostas verdades e revelações dolorosas, a linha tênue entre fé e dúvida começava a despedaçar. Há documentos, provas, gritou o homem, segurando um pedaço de papel. Eu sei onde estão. Ele avançou, mas a multidão recuou, assustada. Em meio ao barulho, e enquanto todos os olhos estavam fixos naquelas palavras ameaçadoras, o estrondo ecoou novamente da capela, fazendo o chão tremer sob os pés. De repente, as velas começaram a se apagar, uma a uma, como uma sinfonia do fim. Maria, em um desespero frenético, olhou para Nossa Senhora. O que devo fazer?
O que devo acreditar? E no meio da turbulência, uma nova revelação havia brotado como uma flor agressiva entre as sombras. O que mais estaria escondido nas sombras daquele passado? As certezas que antes haviam sustentado a cidade começavam a se desfazer, e agora todos estavam confrontados com um abismo de dúvidas. O que o futuro reservava para Maria, para Sofia e para a cidade inteira? A verdade pareceu ter se tornado a maior mentira. E a esperança... A esperança estava mais distante do que nunca. A tensão pairava no ar, e a presença de Nossa Senhora parecia trazer uma mistura de temor e esperança. Maria, ainda em choque, olhava para a figura iluminada à sua frente. A voz suave e firme da mulher vestida de branco ecoava na mente da multidão. Mas agora era como se tudo estivesse em câmera lenta. Cada batida do coração de Maria soava como um tambor distante. E a cidade, que em um momento estava fervendo em murmúrios e emoções, agora estava em silêncio pesado. Mas, de repente, tudo mudou. Quem sou eu de verdade? A pergunta era um golpe que soou como um grito no meio da calmaria tensa. Nesse instante, a luz de Nossa Senhora pareceu brilhar ainda mais, como se estivesse pronta para revelar algo crucial. Então, a mulher no vestido branco apontou para Ricardo. "A verdade precisa ser desvendada!" exclamou. A multidão virou-se para ele, esperando uma resposta, e Ricardo, com uma expressão pálida e nervosa, abriu a boca para protestar, mas nada saiu. Então, como um filme que começa a tocar uma cena crucial, um homem surgiu na beira da praça. Ele estava ofegante, como se houvesse corrido de longe. Seu rosto estava manchado de suor e pânico. "Desculpem a interrupção!" ele gritou, e todos os olhos se voltaram para ele. Seu olhar estava fixo em Maria, e sua voz tremia. "Eu sou amigo de Ricardo, e há algo que vocês precisam saber. A verdade sobre Sofia." Um murmúrio correu pela multidão. A tensão era palpável, o ar pesado com expectativa e medo. A verdade é aterrorizante. Sofia não é apenas uma filha de Ricardo. Não, ela não é a filha dele, mas sim a filha de Maria. Ele gritou, e o choque atingiu a todos como um raio. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. A multidão ficou paralisada, boquiaberta com a audácia da declaração. O que isso significava? Os olhares se voltaram para Maria, e as perguntas surgiram. As vozes começaram a se sobrepor, e as reações eram diversas. Alguns se horrorizavam, outros pareciam entender, e alguns apenas mostraram compaixão. "Isso não pode ser verdade!" gritou Maria com a voz embargada. Como isso é possível? Uma tempestade emocional começava a se desenrolar, e agora a penumbra da confusão parecia engolfar todos. Entre supostas verdades e revelações dolorosas, a linha tênue entre fé e dúvida começava a despedaçar. "Há documentos! Provas!" gritou o homem, segurando um pedaço de papel. "Eu sei onde estão!" Ele avançou, mas a multidão recuou, assustada. Em meio ao barulho, e enquanto todos os olhos estavam fixos naquelas palavras ameaçadoras, um estrondo ecoou novamente da capela, fazendo o chão tremer sob os pés. As vozes antes alarmadas agora diminuíam aos poucos, buscando uma explicação para o que estava acontecendo. Maria, em um desespero frenético, olhou para Nossa Senhora. "O que devo fazer? O que devo acreditar?" E no meio da turbulência, uma nova revelação havia brotado como uma flor agressiva entre as sombras. O que mais estaria escondido naquele passado?
A verdade parecia ter se tornado a maior mentira. E a esperança... a esperança estava mais distante do que nunca. Mas foi então que algo milagroso e trágico aconteceu. Um grito cortou o ar. Um homem, diferente do primeiro, apareceu correndo, seu rosto em pânico. Os olhares o seguiram. Maria, sou eu! É verdade! Ela não é só sua filha, ela é também neta de alguém que vocês conhecem muito bem. Os murmúrios aumentaram. A confusão virou histeria. Quem? De quem você está falando? Ricardo gritou, agora desesperado, enquanto sussurros filtrados pela multidão se tornaram um vendaval de incertezas. O homem levantou uma foto amarelada e a segurou no alto, suas mãos tremendo visivelmente. É a foto de Vera, sua irmã! Os olhos de Ricardo se arregalaram, e um súbito silêncio tomou conta de todos. A cidade nunca soubera do passado obscuro de Maria e Vera. O que mais estava escondido? Olhares de desconcerto e choque se espalharam. Tudo que a cidade acreditava parecia estar desmoronando. Os rostos mudavam. Maria, sua mente girando, sussurrou em descrença. Vera, a minha irmã? As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas havia algo mais. A verdade sobre Sofia e seu passado estava se entrelaçando com um segredo maior, mais profundo. A cidade, que antes era uma comunidade unida em fé, agora estava fraturada por revelações que mudariam tudo para sempre. O futuro era uma névoa espessa e sombria, e cada batida do coração de Maria parecia ecoar a dúvida cortante. O que mais estava guardado nas sombras? Essa revelação poderia ser a ruína de todos, ou a semente de uma nova esperança. A cidade estava prestes a descobrir. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. A multidão ficou paralisada, boquiaberta com a audácia da declaração. O que isso significava? Os olhares se voltaram para Maria, e as perguntas surgiram. As vozes começaram a se sobrepor. E as reações eram diversas. Alguns se horrorizavam, outros pareciam entender, e alguns apenas mostraram compaixão. Isso não pode ser verdade! Gritou Maria, com a voz embargada. Como isso é possível? A tempestade emocional começava a se desenrolar. E agora, a penumbra da confusão parecia engolfar todos. Entre supostas verdades e revelações dolorosas, a linha tênue entre fé e dúvida começava a despedaçar. Há documentos! Provas! Gritou o homem, segurando um pedaço de papel. Eu sei onde estão! Ele avançou, mas a multidão recuou, assustada. Em meio ao barulho, e enquanto todos os olhos estavam fixos naquelas palavras ameaçadoras, um estrondo ecoou novamente da capela, fazendo o chão tremer sob os pés. As vozes, antes alarmadas, agora diminuíam aos poucos, buscando uma explicação para o que estava acontecendo. Maria, em um desespero frenético, olhou para Nossa Senhora. O que devo fazer? O que devo acreditar? E no meio da turbulência, uma nova revelação havia brotado como uma flor agressiva entre as sombras. O que mais estaria escondido naquele passado? A verdade parecia ter se tornado a maior mentira. E a esperança estava mais distante do que nunca. Mas foi então que algo milagroso e trágico aconteceu. Um grito cortou o ar. Um homem, diferente do primeiro, apareceu correndo, seu rosto em pânico. Os olhares o seguiram. Maria, sou eu, é verdade. Ela não é só sua filha, ela é também neta de alguém que vocês conhecem muito bem. Os murmúrios aumentaram, o desespero se espalhou como fogo. Quem? De quem você está falando? Ricardo gritou, agora desesperado.
O homem levantou uma foto amarelada e a segurou no alto, suas mãos tremendo visivelmente. É a foto de Vera, sua irmã. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O silêncio se instaurou, enquanto a revelação pairava no ar pesado da praça. O que isso significava para todos? O que mais estava escondido? O homem, sem esperar mais, disparou. Vera não está morta! Ela está viva e se escondeu para proteger a família. O choque foi como um raio. Maria se segurou na beirada da capela. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz ecoou na noite. Uma mistura de dor e esperança. Os murmúrios da multidão tornaram-se um zumbido ensurdecedor. Alguns corriam para se afastar, outros se viravam para ouvir melhor. Ricardo, ofegante, olhava para o homem como se quisesse devorá-lo com os olhos. Como você sabe disso? O que você quer dizer com isso? O homem respirou fundo e explicou, suas palavras saindo em uma torrente apressada. Eu trabalhei com ela. Ela me contou tudo. Maria, você precisa saber. Vera é a chave para tudo isso. Ela sabe coisas, segredos que podem mudar completamente esse jogo. Ela conhece a verdade sobre Sofia. As reações eram de espanto, confusão, medo. A imagem de Vera, sempre achada como uma lembrança distante, agora se portava como um fantasma, voltando para assombrar. A cidade, que um dia era um lugar pacífico de fé e esperança, estava se transformando em um caldeirão fervente de relutância e drama. Vera! Me deixaram acreditar que ela estava morta. Eu não posso lidar com isso! Maria sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas. A presença de Nossa Senhora parecia agora mais distante. O homem continuou, sua voz mais firme. Ela precisa se revelar. É a única forma de resolvermos isso. Se não trouxerem a verdade à luz, todos sofrerão. Maria estava na beira de um colapso. O que mais essa noite tinha reservado? O que significaria a volta de Vera para suas vidas? E, pior, como poderia aceitar que o passado colidia tão violentamente com seu presente? Vera, Maria murmurou, o nome escapando de seus lábios como uma prece. A cidade estava repleta de dúvidas, e a fé, antes inabalável, agora parecia uma frágil corda prestes a se romper. A noite, que começou como um chamado à oração, agora refletia a espiral das revelações fatais. Se ela voltar, tudo mudará. Nós precisamos enfrentar isso, insistiu o homem. E agora, com cada instante que passava, mais perguntas surgiam no ar. O que mais estava escondido nas sombras? Essa revelação poderia ser a ruína de todos, ou a semente de uma nova esperança. No entrelaçar de destinos, Maria sentiu um aperto no peito. O futuro da cidade dependia do que poderia ser desvelado a seguir. Uma escolha urgente despontava, e a verdade parecia estar mais próxima do que nunca. Mas a que custo? A revelação pairava no ar. Mas antes que alguém pudesse digerir a verdade, um grito rasgou o silêncio. Não! Não é verdade! Uma mulher, com os olhos arregalados e vestindo um manto desfeito, atravessou a multidão, desestabilizando a tensão já carregada. Era Ana, a melhor amiga de Maria, a quem todos conheciam. Eu sei o que aconteceu. Vocês não entendem a história toda. O murmúrio se transformou em um rugido. Ana, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, avançou pelo espaço entre as pessoas, como uma tempestade. Vera, ela não é apenas a irmã de Maria. Há mais! Há muito mais! Ela hesitou um instante, como se a verdade que estava prestes a revelar fosse pesada demais. Ela é a mãe de Sofia, isso mesmo! O ar gelou. Os olhares se fixaram em Ana, absorvendo a informação chocante.
Maria estremeceu. Seu cérebro parecia funcionar em câmera lenta. O que você está dizendo? Como pode ser isso? O espanto e a dor se misturavam em sua voz, e a expressão de choque na multidão tornava-se ainda mais intensa. Juro, e os meus documentos? Foi um segredo mantido por anos. Maria, você não sabe o que aconteceu, disse Ana, quase implorando por compreensão. Era como se uma barreira tivesse sido quebrada, e cada um ali estava pronto para ouvir. Ricardo estava pálido, seu olhar vazio. Não havia mais sarcasmo, apenas incredulidade. Mas como você sabe disso, Ana? O tom acusatório, porém vazio de força, mal conseguia transmitir a fúria que se escondia sob a superfície. Eu trabalhei em um orfanato anos atrás. Vera chegou até mim assustada. Ela me confidenciou os segredos da sua vida. Não posso acreditar que você esteja aqui, Maria. Só agora quero que todos saibam a verdade. Ana estava em lágrimas, o desgosto estampado em seu rosto. Silêncios, traições, ela continuou. Vera fez escolhas difíceis. E agora, Sofia se torna a ponte entre essas vidas quebradas e os segredos sombrios que não conseguem se afastar. Ela é a única ligação que resta. A multidão agora estava em frangalhos, cada pessoa murmurando, cada olhar de incredulidade refletindo quão profunda era a conexão entre os envolvidos. A tensão era palpável, os rostos se contorcendo entre o horror e a compaixão. Maria, aturdida, sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se a própria cidade estivesse desmoronando à sua volta. Mas logo, o homem que havia trazido a foto interveio novamente, sua voz forte. Não se esqueçam! A verdade ainda não está completa. Se Vera for mesmo parte dessa história, então ainda há algo mais obscuro a ser revelado. Ela não fugiu à toa. Não acreditem que isso seja só um destino amaldiçoado. E então ficou claro para todos que a reviravolta não havia terminado. Uma nova sombra se projetou e o que antes era um foco claro de esperança estava agora imerso em sombras. O que mais Vera poderia ter escondido? As verdadeiras razões para o desaparecimento dela eram mais sombrias do que todos poderiam imaginar. Maria estava apavorada. Eu só queria salvar minha neta, sussurrou entre lágrimas. A oração que começara como um grito de fé, agora se transformara num grito desesperado por respostas. A cidade, que um dia fora um santuário de tranquilidade, agora estava dividida entre dor, revelações e incertezas. As chamas das velas começaram a apagar-se uma a uma, como se as esperanças de todos ali também estivessem se apagando. Uma noite que prometia milagres, agora ameaçava ser o início de um pesadelo. Tudo parecia perdido. E quando a luz finalmente se extinguiu, tudo o que restou foi um silêncio absoluto, exposto a um futuro incerto, onde as verdades e mentiras estavam entrelaçadas de uma forma que ninguém jamais poderia ter previsto. A cidade, antes sob a proteção de Nossa Senhora, agora estava à mercê de seus próprios fantasmas. O que mais estava escondido nas sombras daquela história? A dúvida mágica pairava no ar, intensificando a urgência por respostas. O silêncio se expandia, pesado como uma tempestade prestes a estourar. Ninguém se atrevia a respirar, os olhos fixos em Maria, que estava em choque. O passado estava vindo à tona como um rio revolto, e a verdade estava prestes a quebrar a superfície. Ana, com lágrimas escorrendo, continuava. Ela não é só sua irmã, Maria.
Vera é a mãe de Sofia. O impacto dessa afirmação parecia reverberar no ar como um estrondo. Os rostos ao redor foram se desfigurando em confusão, incredulidade e, em muitos, uma compaixão dolorida. Vera, sussurrou Maria, sentindo o mundo girar ao seu redor. Seu coração batia forte, quase como um tambor de guerra. Então, como se o céu tivesse se aberto em cima deles, um trovão ecoou, fazendo o chão tremer e as velas ainda acesas piscarem como se estivessem em um frenesi. A multidão recuou, os olhares voltados para a escuridão acima, e o pânico começou a se espalhar entre eles. O homem que havia interrompido a revelação de Ana acrescentou: "Não podemos ignorar o que isso realmente significa. A verdade não é só sobre saber quem é Sofia, mas o poder que isso carrega." Um murmúrio de medo varreu a praça, como se a própria noite estivesse pressionando todos a se desesperarem. Maria estava paralisada, presa entre a realidade que explodia sua mente e a necessidade de proteger sua neta. E então, sem aviso, a porta da capela se abriu com um estrondo ensurdecedor, revelando uma figura envolta em sombras. Era Vera. As luzes pareciam aplicar um halo ao redor dela, mas havia algo de sombrio em sua presença. Seu olhar, fixo em Maria, carregava uma mistura de dor e desafio. "Cheguei tarde, não cheguei?" ela disse, a voz ressoando como um eco distante. O choque se transformou em um silêncio mortal, cada pessoa ali presente segurando a respiração. "Vera?" Maria respondeu, a incredulidade em sua voz cortando o ar. O passado e o presente colidiam frente a seus olhos. E o que ela havia jurado proteger agora estava exposto. A cidade que há instantes estava unida em fé estava agora em frangalhos com as revelações. "Por que você não voltou antes? O que você está fazendo aqui?" "Eu vim por causa dela." Vera apontou para Sofia, agora em pé entre duas famílias divididas. "Ela é a chave para um segredo que não posso mais esconder." A tensão subiu, cortando as cordas de esperança que ainda restavam. O homem que havia falado anteriormente interrompeu. "Segredo? Que segredo?" Vera respirou fundo, a voz tremendo, mas resoluta. "Eu não abandonei minha filha. Eu fui forçada. Ricardo, seu pai, tem mais a ver com isso do que vocês podem imaginar." Os olhares agora se voltaram para Ricardo, cujas expressões variavam entre confusão e desespero. "Não, isso é mentira!" ele gritou. Mas a dúvida já havia começado a brotar. A reviravolta foi como uma bomba. Ana, com um olhar firme, contra-atacou. "Você sabia de tudo isso e nunca disse nada, Ricardo. Você a separou da filha." O rosto de Ricardo ficou pálido. O passado que ele tinha lutado para enterrar agora era trazido à luz com força cruel. O murmúrio da multidão se intensificou, cada um tentando compreender o significado daquelas palavras explosivas. A tensão estava insuportável e, nesse momento, um grito cortou o ar. "Por favor!" Uma mulher caiu ao chão, horrorizada. "Estamos todos perdidos!" As vozes começaram a se sobrepor, e em meio ao tumulto, o chão sob a capela começou a tremer. Então, uma fissura apareceu, e um brilho radiante começou a emanar daquele espaço profundo. Luzes se expandiram, quase como se convidassem todos a se aproximar. "O que está acontecendo?" Maria gritou, a ansiedade se apoderando dela. O trecho renovado de verdade e dor parecia estar a um passo de se desdobrar em algo ainda mais inquietante. Qual era a verdadeira conexão que unia Vera, Ricardo e Sofia? A revelação
estava batendo a porta. A linha entre amor e ódio, entre família e inimigo, começava a se esfacelar diante de algo muito maior do que sabiam. O que mais estava escondido? E se tudo o que acreditavam não passasse de um sonho desmoronando sob seus pés? A cidade de São Vicente estava às portas de um abismo de incertezas. E o futuro, tal como a fissura que se abria, permanecia um enigma inquietante. O silêncio se expandia, pesado como uma tempestade prestes a estourar. Olhos fixos em Maria, que estava em choque. E o passado estava vindo à tona como um rio revolto, e a verdade estava prestes a quebrar a superfície. Ana, ela não é só sua irmã, Maria. Vera é a mãe de Sofia. O impacto dessa afirmação parecia reverberar no ar. Os rostos ao redor foram se desfigurando em confusão. Incredulidade e em muitos uma compaixão dolorida. Vera, sussurrou Maria, sentindo o mundo girar ao seu redor. Seu coração batia forte, quase como um tambor de guerra. Então, como se o céu tivesse se aberto em cima deles, um trovão ecoou, fazendo o chão tremer e as velas ainda acesas piscarem, como se estivessem em um frenesi. A multidão recuou, os olhares voltados para a escuridão acima, e o pânico começou a se espalhar entre eles. O homem que havia interrompido a revelação de Ana acrescentou: não podemos ignorar o que isso realmente significa. A verdade não é só sobre saber quem é Sofia, mas o poder que isso carrega. Um murmúrio de medo varreu a praça, como se a própria noite estivesse pressionando todos a se desesperarem. Maria estava paralisada, presa entre a realidade que explodia sua mente e a necessidade de proteger sua neta. E então, sem aviso, a porta da capela se abriu com um estrondo ensurdecedor, revelando uma figura envolta em sombras. Era Vera. As luzes pareciam aplicar um halo ao redor dela, mas havia algo de sombrio em sua presença. Seu olhar, fixo em Maria, carregava uma mistura de dor e desafio. Cheguei tarde, não cheguei? Ela disse, a voz ressoando como um eco distante. O choque se transformou em um silêncio mortal, cada pessoa ali presente segurando a respiração. Vera? Maria respondeu, a incredulidade em sua voz cortando o ar. O passado e o presente colidiam frente a seus olhos, e o que ela havia jurado proteger agora estava exposto. A cidade, que há instantes estava unida em fé, estava agora em frangalhos com as revelações. Por que você não voltou antes? O que você está fazendo aqui? Eu vim por causa dela! Vera apontou para Sofia, agora em pé entre duas famílias divididas. Ela é a chave para um segredo que não posso mais esconder. A tensão subiu, cortando as cordas de esperança que ainda restavam. O homem que havia falado anteriormente interrompeu. Segredo? Que segredo? Vera respirou fundo, a voz tremendo, mas resoluta. Eu não abandonei minha filha. Eu fui forçada. Ricardo, seu pai, tem mais a ver com isso do que vocês podem imaginar. Os olhares agora se voltaram para Ricardo, cujas expressões variavam entre confusão e desespero. Não, isso é mentira! Ele gritou, mas a dúvida já havia começado a brotar. A reviravolta foi como uma bomba. Ana, com um olhar firme, contra-atacou. Você sabia de tudo isso e nunca disse nada, Ricardo. Você a separou da filha. O rosto de Ricardo ficou pálido. O passado que ele tinha lutado para enterrar agora era trazido à luz com força cruel. O murmúrio da multidão se intensificou, cada um tentando compreender o significado daquelas palavras explosivas.
Mas antes que algo pudesse ser feito, um forte tremor fez o chão tremer novamente e a fissura aumentou. Uma onda de luz escapou da fenda, inundando o espaço com um brilho quase sobrenatural. Todos recuaram, atordoados. Então, como se fosse um sinal do céu, uma figura emergiu da luz. Era uma jovem, tão parecida com Vera, mas mais jovem, seus olhos ardentes, cabelos longos e iluminados como se fossem feitos de luz. "Estou aqui!" ela gritou, sua voz soando como um eco torturado em meio ao tumulto. "A verdade deve ser conhecida." A multidão, agora completamente em choque, ficou paralisada. Maria, em meio à confusão, sentiu o coração acelerar mais uma vez. Quem era aquela mulher? E o que ela tinha a ver com tudo isso? Antes que alguém pudesse formular uma pergunta, a jovem começou a revelar segredos profundos e devastadores. Sofia não é apenas filha de Vera e Ricardo. Ela é a reencarnação de um amor perdido, o retrato de sonhos despedaçados. As palavras da jovem pareciam fazer ecoar a história de milênios. E com isso, veio uma nova onda de murmúrios, e a cidade inteira começou a desmoronar sob o peso da verdade. Maria ficou boquiaberta, incapaz de processar o que estava ouvindo. O que significava tudo isso? O que mais estava escondido nas sombras daquela história? O futuro da cidade, de sua família, de sua neta, estava prestes a ser decidido em meio à tempestade de revelações. E ali, sob a luz ofuscante, a esperança parecia tão distante quanto as estrelas no céu. O silêncio se expandia, pesado como uma tempestade prestes a estourar. Ninguém se atrevia a respirar, os olhos fixos em Maria, que estava em choque. O passado estava vindo à tona como um rio revolto, e a verdade estava prestes a quebrar a superfície. Ana, com lágrimas escorrendo, continuava. "Ela não é só sua irmã, Maria. Vera é a mãe de Sofia." O impacto dessa afirmação parecia reverberar no ar como um estrondo. Os rostos ao redor foram se desfigurando em confusão, incredulidade e, em muitos, uma compaixão dolorida. "Vera!" sussurrou Maria, sentindo o mundo girar ao seu redor. Seu coração batia forte, quase como um tambor de guerra. Então, como se o céu tivesse se aberto em cima deles, um trovão ecoou, fazendo o chão tremer e as velas ainda acesas piscarem como se estivessem em um frenesi. A multidão recuou, os olhares voltados para a escuridão acima, e o pânico começou a se espalhar entre eles. O homem que havia interrompido a revelação de Ana acrescentou: "Não podemos ignorar o que isso realmente significa. A verdade não é só sobre saber quem é Sofia, mas o poder que isso carrega." Um murmúrio de medo varreu a praça, como se a própria noite estivesse pressionando todos a se desesperarem. Maria estava paralisada, presa entre a realidade que explodia sua mente e a necessidade de proteger sua neta. E então, sem aviso, a porta da capela se abriu com um estrondo ensurdecedor, revelando uma figura envolta em sombras. Era Vera. As luzes pareciam aplicar um halo ao redor dela, mas havia algo de sombrio em sua presença. Seu olhar, fixo em Maria, carregava. "Cheguei tarde, não cheguei?" ela disse, a voz ressoando como um eco distante. O choque se transformou em um silêncio mortal. Cada pessoa ali presente
segurando a respiração. Vera? Maria respondeu, a incredulidade em sua voz, cortando o ar. O passado e o presente colidiam frente a seus olhos. E o que ela havia jurado proteger, agora estava exposto. A cidade, que há instantes estava unida em fé, estava agora em frangalhos com as revelações. Por que você não voltou antes? O que você está fazendo aqui? Eu vim por causa dela. Vera apontou para Sofia, agora em pé, entre duas famílias divididas. Ela é a chave para um segredo que não posso mais esconder. A tensão subiu, cortando as cordas de esperança que ainda restavam. O homem que havia falado anteriormente interrompeu. Segredo? Que segredo? Vera respirou fundo, a voz tremendo, mas resoluta. Eu não abandonei minha filha. Eu fui forçada. Ricardo, seu pai, tem mais a ver com isso do que vocês podem imaginar. Os olhares agora se voltaram para Ricardo, cujas expressões variavam entre confusão e desespero. Não, isso é mentira! Ele gritou, mas a dúvida já havia começado a brotar. A reviravolta foi como uma bomba. Ana, com um olhar firme, contra-atacou. Você sabia de tudo isso e nunca disse nada, Ricardo. Você a separou da filha. O rosto de Ricardo ficou pálido. O passado que ele tinha lutado para enterrar agora era trazido à luz com força cruel. O murmúrio da multidão se intensificou, cada um tentando compreender o significado daquelas palavras explosivas. Mas antes que algo pudesse ser feito, um forte tremor fez o chão tremer novamente e a fissura aumentou. Uma onda de luz escapou da fenda, inundando o espaço com um brilho quase sobrenatural. Todos recuaram, atordoados. Então, como se fosse um sinal do céu, uma figura emergiu da luz. Era uma jovem, tão parecida com Vera, mas mais jovem. Seus olhos ardentes, cabelos longos e iluminados como se fossem feitos de luz. Estou aqui, ela gritou, sua voz soando como um eco torturado em meio ao tumulto. A verdade deve ser conhecida. A multidão agora, completamente em choque, ficou paralisada. Maria, em meio à confusão, sentiu o coração acelerar mais uma vez. Quem era aquela mulher? E o que ela tinha a ver com tudo isso? Antes que alguém pudesse formular uma pergunta, a jovem começou a revelar segredos profundos e devastadores. Sofia não é apenas filha de Vera e Ricardo. Ela é a reencarnação de um amor perdido, o retrato de sonhos despedaçados. As palavras da jovem pareciam fazer ecoar a história de milênios. E com isso veio uma nova onda de murmúrios. E a cidade inteira começou a desmoronar sob o peso da verdade. Maria ficou boquiaberta, incapaz de processar o que estava ouvindo. O que significava tudo isso? O que mais estava escondido nas sombras daquela história? O futuro da cidade, de sua família, de sua neta, estava prestes a ser decidido. Mas como se o destino estivesse brincando com todos, a jovem continuou. E mais, Vera e Ricardo não são quem vocês pensam. Eles eram filhos de inimigos jurados. Eu sou a prova de que o ódio entre suas famílias nunca acabou. E se não pararem com essa guerra, todos sofrerão. Porque eu sou, eis, a verdadeira herdeira de um legado amaldiçoado. O choque foi palpável. A revelação destroçou a compreensão que todos tinham sobre suas próprias vidas. A cidade, antes vibrante, agora estava mergulhada em uma escuridão ainda mais profunda.
E enquanto a luz começava a falhar, uma nova tempestade se aproximava, ameaçando engolir tudo. Maria olhou para a jovem à sua frente, percebendo que o que antes parecia ser um caminho para a cura, agora se tornara um abismo de desespero. O que mais havia sido ocultado? Poderia a cidade lidar com a verdade que despontava? E, principalmente, a união entre Maria e sua família, agora marcada por segredos e traições, tinha ainda alguma esperança? A noite que começara como um clamor por ajuda se tornara um labirinto escuro e traiçoeiro, onde cada revelação apenas aprofundava o mistério. A dor e a dúvida agora eram as únicas constantes em um mundo que havia girado para longe da luz. A tensão na praça era palpável. Todos estavam em estado de choque, sem saber como reagir ao que Vera havia revelado. Maria, com o coração a mil, encarava a irmã que não via há tanto tempo. A dor e a confusão eram visíveis em seu olhar. "Por que você sumiu?" ela perguntou, a voz embargada. "Eu precisei de você." Vera hesitou, seu rosto refletindo dor e arrependimento. "Eu fiz escolhas terríveis. Fui forçada a partir e agora estou aqui para proteger você e Sofia." A multidão estava em silêncio mortal, digerindo cada palavra. Sofia, que estava ali, agora confrontada com a verdade, sentiu um nó na garganta. "Ser filha de vocês é um peso que eu não pedi. Eu só quero saber quem sou, a verdade que me conecta a vocês." Um murmúrio percorreu a multidão. O homem que revelou os segredos antes se aproximou e disse: "Precisamos lidar com o que está à nossa frente. Nossas escolhas moldam nosso futuro. A verdade não vai embora, e a única forma de sanar essa dor é encará-la de frente." Os olhares se tornaram confusos, mas aqueles que antes estavam em dúvida, agora começaram a sentir uma centelha de esperança. A revelação de Vera e tudo o que se desenrolou nas últimas horas pareciam oferecer uma nova chance, mesmo em meio ao caos. A luz da capela começou a brilhar intensamente novamente, e a figura de Nossa Senhora parecia centrada em meio à confusão. A verdade pode ferir, mas também cura. A escolha de cada um é o que decidirá o futuro desse lugar e de suas famílias. Maria, sentindo o peso das palavras, respirou fundo. A dor de tantos anos de separação, escondida atrás de promessas quebradas, agora se tornava algo que poderia ser alterado. Ela se voltou para Vera. "Então vamos reconstruir. Vamos fazer isso juntas, por Sofia." Os olhos de Vera brilharam com gratidão e alívio. "Obrigada, irmã. Não é fácil, mas eu voltarei para consertar as coisas." Ricardo, que até então se mantinha afastado, finalmente se aproximou. "Vera, eu sinto muito. Não era para ter sido assim. Eu nunca queria ferir você. Só queria proteger a família." Ele olhou para Sofia com desesperança. "Eu sou parte disso. O que posso fazer para ajudar?" Aos poucos, as murmurações da multidão começaram a se transformar em expressões de compaixão. Aqueles que estavam divididos agora mostraram-se dispostos a ouvir e a apoiar essa nova esperança. "Vai ser preciso coragem e muito amor para reconstruir os laços", disse Ana, lembrando a todos que o amor ainda prevalecia. E assim, fortalecidos por uma nova aliança, Maria, Vera, Ricardo e Sofia se uniram, determinadas a curar não apenas suas feridas pessoais, mas a da cidade inteira. O caminho seria longo, mas a luz da verdade finalmente começava a brilhar,
dissipando as sombras do passado. E enquanto o vento soprava suavemente, levando embora o medo e a dúvida, a comunidade de São Vicente deu o primeiro passo em direção a um futuro onde o amor e a compreensão poderiam prevalecer. O milagre da noite não estava em como as coisas se desenrolaram, mas na coragem de reescrever histórias e na força de se manter unidos frente às tempestades. Mas se outros segredos ocultos ainda estiverem nas sombras, prontos para serem revelados? Só o tempo dirá. Ei, antes de você ir, quero que não perca nada do que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que vão impactar sua vida. Esmague o botão de like agora mesmo para ajudar o algoritmo a espalhar mais esse conteúdo poderoso. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, se você conhece pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa história, compartilhe instantaneamente este vídeo. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Junte-se a essa corrente de amor e verdade.